Paz do Senhor a todos os irmãos que estão ouvindo essa live e aqueles que posteriormente vão ver, ouvir. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu quero ler em Romanos 12, o versículo 1 e o versículo 2, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Graças a Deus por essa palavra nessa noite. E eu quero trazer e compartilhar com vocês sobre um tema que fala o seguinte: não conformeis com este mundo. Não conformeis com este mundo. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é imutável. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ela não passa, ela não muda. Ela tem os seus objetivos, ela tem um projeto e ela vai alcançar aquilo pela qual ela foi falada, foi determinada, foi profetizada. Ela é transcendente. Quando nós olhamos para Romanos 12, versículo 1 e 2, e se os irmãos quiserem meditar em todo esse capítulo, mas eu quero ater somente no versículo 1 e 2, é bom salientar que essa palavra, Paulo falando aos romanos, Paulo falando aos irmãos que estavam em Roma, e essa palavra, ela não muda, ela não mudou, e chega até nós. Ela foi falada no primeiro século da era cristã, Paulo falando à igreja daquele tempo, Paulo endereçando a carta e mostrando que, olha, quando a gente olha para esse contexto de forma geral, o contexto mundial, o contexto de nações, quando a gente olha para os grandes líderes mundiais, quando a gente olha para as grandes empresas mundiais, quando a gente olha para o nosso Brasil, quando a gente olha para o Senado Federal, quando a gente olha para a Câmara dos Deputados Federais, para o Senado, para o Executivo, quando a gente olha para as grandes empresas que atuam no Brasil, a gente percebe que elas têm normas, elas têm leis, elas têm situações aonde que eu tenho que comprometer, assinando um contrato que eu vou obedecer aquelas normativas da empresa, as normativas que está aí em todo o Brasil, em todo o mundo. Quando você assina um contrato, você tem que obedecer ou não obedecer. Em muitos casos, a gente percebe que a gente pode obedecer às autoridades policiais, autoridades eclesiásticas, nós temos que obedecer. Mas muitas das vezes, quando a gente percebe que algo está desacordo com aquilo que, sabe, foi nos ensinado a gente, foi passado para a gente, quando você percebe que você está sendo levado para tomar decisões erradas, para fazer as coisas erradas, você não é obrigado a conformar. Eu pergunto a todos os irmãos do Brasil, a todos os irmãos da congregação, a todos aqueles que vão ouvir essa live: será que você está conformado com a atual situação que nós estamos vivendo? Você está conformado com o isolamento social? Você está conformado com o distanciamento?
Você está conformado com a Covid-19 que está matando muita gente? Você está conformado com os transtornos que estão ocorrendo no nosso país e no mundo inteiro? Você se conforma? Você concorda? Nesta noite, a palavra do Senhor nos leva para a gente perceber algo estranho que está acontecendo hoje na vida de muitas pessoas. E quando eu falo nesse contexto, eu coloco a igreja do Senhor. Quando Paulo falava para a igreja aos romanos, ele dizia, olha, como num estado de rogação, ele estava rogando: rogo vós, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados a não conformar. Nós somos chamados, a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele foi chamado para fora deste mundo, os chamados para fora, para existir, para viver num patamar, para crer em coisas inefáveis, crer na palavra do Senhor, crer no chamado do Senhor, crer nas promessas do Senhor. Nós somos chamados para observar essa grande misericórdia de Deus, observar que não há explicação, o mundo está de pé porque há uma misericórdia de Deus que sustenta todas as coisas. Há uma misericórdia que nos sustenta, que nos suporta. Há uma misericórdia que nos chama todos os dias para que eu e você nós possamos apresentar-se diante de Deus com santidade, apresentar diante de Deus com qualidade, apresentar diante de Deus como pessoas que obedecem, obedientes, chegar diante de Deus e saber quem éramos nós, aonde nós estávamos, o que seria de nós se não fosse a misericórdia, se não fosse a graça do Senhor, se não fosse essa tamanha salvação que nos alcançou, o que seria de nós? E nós somos chamados por essa palavra que é viva, é poderosa, é penetrante, para que nós possamos apresentar-se diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, o nosso culto inteligente, o nosso culto onde nós sabemos aquilo que nós estamos praticando, estamos falando, estamos vivendo. Se eu e você, nós não entendermos esse projeto, essa misericórdia, esse chamado, apresentar-se diante de Deus com todos esses itens, nós estamos perdidos. Mas o Senhor nos convida a apresentar diante dEle, não como coisas incertas, a andar com passo certeiro, a ter uma visão, sabe, e entender esse grande projeto de Deus, que um dia alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, alcançou as nossas vidas. A Bíblia fala sobre Zaqueu. Ele ficou sabendo que Jesus ia passar em determinado lugar. Ele tinha uma estatura pequena, ele correu, subiu em uma árvore, e quando Jesus passava, Jesus disse: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa. Zaqueu desceu e recebeu, diz o contexto, recebeu com alegria, recebeu ele gostoso em sua casa, justamente porque Jesus, ele chamava a atenção de todos que estavam ali, os dos discípulos, a multidão. Zaqueu, todos aqueles homens queriam saber quem era, queria ver. Zaqueu recebeu Jesus, e em dado momento, as pessoas falavam: olha, esse homem é cobrador de imposto, esse homem é corrupto. Mas quando Jesus entra
na casa de Zaqueu, quando ele entra no coração de Zaqueu, na vida de Zaqueu, Zaqueu levanta, olha, ele ouviu as pessoas falarem, olha, eu compartilho, eu distribuo a metade das coisas com os pobres, e se alguma pessoa está sendo defraudada por mim, eu vou restituir 4 vezes mais. Isto é transformação, isto é uma apresentação diante do Senhor, diante de Deus. E Jesus disse para aqueles ali, verdadeiramente, esse também é filho de Abraão. Veja que a salvação encontrou Zaqueu, Zaqueu recebeu, foi transformado. Por isso que nós não podemos jamais esquecer dessa tamanha salvação. Todas as vezes que ouvimos a palavra, todas as vezes que nós cantarmos, todas as vezes que nós orarmos a Deus, nós temos que entender que nós estamos certos, nós estamos fazendo as coisas corretas, nós estamos diante de uma plataforma infinita, infalível, que é o nosso Deus, A palavra do Senhor diz mais, que certo dia, no Salmo 51, conta a história de Davi, quando ele tinha pecado contra o Senhor, e ainda no momento da vida dele, ele começa a perceber algo estranho, coisas estranhas que estava acontecendo, e ele pôde dizer ao Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu espírito. Salmo 51, 11, 12. Não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu espírito santo, não retire de mim o seu espírito. Então nós temos que estar antenados, atentos com as grandes bolotas que estão sendo oferecidas para mim e para você, para todos nós. Nós temos que estar antenados para tudo aquilo que está acontecendo, para que quando o que ocorreu com Davi acontecer na nossa vida, que nós possamos ter coragem de apresentar diante de Deus, buscar a sua misericórdia e pedir, Senhor, não retire de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós não podemos perder o compasso, nós não podemos perder a visão, nós não podemos perder o nosso referencial. Jesus é a via principal, a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa orientação. Portanto, nós temos que ficar firme no Senhor, sabemos que nós não podemos concordar com as coisas pecaminosas, com a corrupção, com a imoralidade, com tudo aquilo que está sendo lançado, e muitas das vezes as pessoas não percebem que está sendo contaminado, que algo está chegando na sua vida, não entende por que está chegando os fracassos, as derrotas, não entende, mas precisa acordar e entender que há um chamado. Paulo estava falando para a igreja, olha, rogo vós, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, e não conformeis com este mundo. Portanto, amados irmãos, não conformeis com este mundo. Nós temos que estar antenados aos conselhos do Senhor. O Salmo 119, 11, Davi ainda fazendo menção à palavra do Senhor, ele disse, olha, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele guardava os conselhos, ele guardava a palavra. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, irmãos, que eu e você nós possamos, de certa forma, estar antenado, estar, de certa forma, ligado ao conhecimento da palavra. É o conhecimento da palavra que vai nos dar uma base de sabermos aonde nós estamos indo, aonde nós estamos pisando e quem somos nós. Quem somos nós? Parece que a cristandade, parece que muitos irmãos, parece que está perdendo a fé, perdendo a esperança, perdendo, sabe, esse contato, essa graça que um dia foi jorrado na cruz
por Jesus Cristo, está perdendo o foco. Nós não podemos perder o foco, mas temos que estar firme de pé e sabendo que o Senhor nosso Deus está conosco. Certo dia, Josué, sucessor de Moisés, ele estava numa idade já avançada, 110 anos. Ele reuniu todos os líderes, toda a nação, reuniu-se, e ele passou a aconselhar, passou a dizer para aquela multidão, para aqueles líderes, para o povo de Deus, e ele pôde informar a eles que Josué 24:15, ele disse: mas se para mal dos seus olhos, ou seja, o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais antigamente, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus. E Josué ele pôde dizer: olha, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele estava dizendo que as pessoas, ele estava dizendo: olha, vocês têm que observar que Deus, Ele é amor, observar que Deus é verdadeiro, observar que Deus estava no controle e que deveria servir a Ele, não buscar a entender ou seguir os passos de seus pais a outros deuses, servir a outros deuses, ou os deuses atuais aonde eles estavam, que eram os amorreus, mas eles deveriam tomar uma decisão, tomar uma escolha. E Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Passados uns dias, ele morreu. Morreu ciente, consciente do dever cumprido, de quem ele era, dos conselhos que ele deu para a nação, para os grandes líderes. Assim deve portar eu e você nesse mundo. Nós somos chamados para fora, não para concordar com as mazelas que se apresentam, que as pessoas falam, que as pessoas produzem, que as pessoas trazem, que as pessoas tentam colocar nos nossos ouvidos como um colchão, colocar nos nossos ouvidos como uma palavra para que venha produzir efeito no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Nós devemos rejeitar essas fábulas, esses ensinamentos, esses conselhos e atentar para a palavra do Senhor. Para a palavra do Senhor, como Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Em João 6, versículo 68, Jesus andava e grande multidão o seguia. Jesus providenciava alimentação, providenciava pães, peixe, e as pessoas seguiam Jesus. Em dado momento, muitas pessoas diziam: olha, essas pessoas te seguem por causa da comida. E Jesus estava ensinando, Jesus estava falando. Em dado momento, alguém questiona: não, essas palavras são duras, essas palavras são difíceis, não dá para seguir o Senhor, não dá para seguir os seus passos. Quem vai dar conta de seguir esses conselhos? E muitas pessoas que estavam seguindo Jesus foram embora. Então Pedro pôde dizer, os discípulos questionaram, e Jesus disse para os discípulos: vocês não querem ir embora também? Vocês não querem ir embora também? Aí Simão Pedro disse: olha, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Então não há outra referência, não há outro caminho, não há outra estrada, não há outra esperança, não há outra verdade, não há outro sistema ou modo que você pode agarrar. Não existe, somente o Senhor
é Deus nos céus e na terra, e nós temos que seguir observando a Tua palavra, porque a Sua palavra são palavras de vida eterna. São palavras que traz esperança, traz vida, revigora. São palavras que traz vigor, são palavras que nos coloca em situação de segurança. Como foi lido o Salmo 91, segurança. Segurança daqueles que estão aos pés do Senhor, segurança daqueles que estão seguindo o Senhor, daqueles que ainda estão tendo esperança, daqueles que oram, daqueles que às vezes não conseguem orar, daqueles que ainda com situações difíceis está de pé. Portanto, irmãos, que eu e você nessa noite nós possamos entender que esse conselho de Paulo aos Romanos 12 é uma palavra para mim, é uma palavra para você, para vocês, para todos nós. Temos que observar as leis do Espírito de vida. Está em Cristo Jesus, que gerou em nós vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Nós estamos de pé porque foi gerado em nossa vida através do único sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, não vamos conformar, vamos levantar como igreja, vamos levantar como servo, vamos levantar como uma irmandade que acredita no único Deus vivo e poderoso. Finalizando, eu quero desejar a você que as bênçãos de Deus se repita, se renove sobre a sua vida, que você tenha segurança, que você esteja nessa plataforma firme e poderosa que é o nosso Deus, que você possa seguir essa bússola, que você possa se levantar diante do Senhor e não concordar e acreditar que ainda há esperança, que nós precisamos estar de pé, obedecendo a palavra do Senhor, para que nós possamos entender qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos fazer o nosso culto racional, precisamos ser inteligentes, precisamos crer no Senhor. Nesse instante eu quero proferir uma oração, e que você possa se levantar, não conformar com essa situação, não conformar com o pecado, com a corrupção que tanto domina este mundo. Mas maior é aquele que está conosco. O nosso Deus é maior e Ele está conosco. E nós somos mais do que vencedores, porque Jesus está conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite nós te louvamos, Senhor, por essa live, por aqueles que estão assistindo, Senhor. Nós te louvamos, meu Deus, te agradecemos pela graça, porque Tu és a nossa bandeira, a nossa força, Tu és o nosso alvo, Tu és a nossa vida, Senhor, Tu és o nosso vigor, Senhor, meu Pai. Por isso, Senhor, nós estamos de pé. E sabemos, Senhor, que o Senhor vai impregnar essa palavra no nosso coração. E todos os dias nós não vamos conformar. Vamos levantar diante do Senhor, acreditando, Senhor, que o Senhor, meu Deus, está no controle de todas as coisas, de todas as situações. Por isso nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém.